Olá, muito boa noite. Hoje é sexta-feira, está no ar o nosso Esporte Mais. Amanhã começa o Brasileirão, o campeonato nacional mais disputado, mais equilibrado do mundo. E a pergunta de hoje é a seguinte: qual clube paulista vai se dar melhor na competição? Será que o Corinthians vence o título novamente? Será que o São Paulo pode surpreender o rico elenco do Palmeiras, tem tudo para conquistar? E o Santos? Responda aí, dê sua opinião. E para comentar essa e outras perguntas, Gabriel Plaza, boa noite. Tudo bem, Roberto? Tranquilo? Tô bem, graças a Deus. Pois é, e a gente tem também a Bezinha no final de semana, os dois times de Mauá, firme e forte na competição. Vamos ver os nossos destaques de hoje. Times da região entram em campo no final de semana. São Paulo segura Rosário Central na Argentina e agora já pensa no Brasileirão. Após quase 10 dias sem jogar, Santos enfrenta o Ceará no Pacaembu. Corinthians recebe o Fluminense em Itaquera e o Palmeiras enfrenta o Botafogo no Engenhão. Essas e outras notícias você acompanha agora no Esporte Mais. Então vamos começar, como de costume, falando dos times da região. Amanhã começa a segunda rodada da segunda divisão do Paulistão. O Grêmio Mauense entra em campo já neste sábado às 10 horas, quando enfrenta o Jabaquara fora de casa. No domingo, Mauá Futebol Clube e Itararé se enfrentam no estádio Pedro Benedetti às 15 horas. Uma boa tarde a todos vocês, eu sou Betinho Dragões. Venho aqui convidar vocês para participarem domingo no nosso jogo, a nossa estreia aqui em casa. Convido você e toda a sua família para prestigiar Mauá e Itararé no domingo, 3 horas da tarde. Venha e traga sua família. Troca o seu ingresso por 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite. Tá bom? Mauá Futebol Clube, junto com você. Vai ser a primeira vez que o Mauá, um time criado no ano passado, disputa uma competição e o primeiro jogo em casa, já que estreou fora de casa contra o Barcelona, empatando em 0-0. Bom jogo pro pessoal da região acompanhar, né? Bom jogo, sempre bom acompanhar os times aqui da região. Pessoal, o novo time do Mauá Futebol Clube tem tudo para fazer um belo ano, então a gente sempre torcendo para os times da região. E a Bezinha, que a gente estava até falando aqui fora do ar, é uma competição muito complicada, você não pode vacilar, ainda mais para um time estreante, né? Em casa tem que fazer a diferença, tem que fazer os 3 pontos. Exatamente, principalmente em casa, né? O Mauá conseguiu um empate fora de casa, até merecia a vitória, teve uma jogada ali, um pênalti meio duvidoso que o juiz não deu, então merecia a vitória. E agora jogando em casa, indo atrás dos 3 pontos, que ganhar em casa é primordial para conseguir o acesso. E o Santos joga amanhã contra o Ceará, uma partida muito importante no estádio do Pacaembu. O Santos não entra em campo desde o último dia 3, quando venceu o Estudiantes na Argentina pela Copa Libertadores da América. Descansado, o Peixe volta suas forças para o Brasileirão e enfrenta o Ceará amanhã às 8 da noite no estádio do Pacaembu. Nos últimos anos, o Peixe brigou pelas primeiras colocações do Campeonato Nacional. Deus, olha só, sofre mais ainda. Começa. Eu vou embora. Começa, mano. Vou ficar com essa palhaçada. É dificuldade, tá vendo? Vou ficar com essa palhaçada aí, eu vou embora. Inveja. Olha o quê? Olha o verde, o que é isso aqui? Olha isso aqui, rapaz. Verde. É mesmo. É tipo assim, é uma piscina na favela, tá ligado, parceiro? Não é bem assim, vai dar trabalho pro Peixe. E como é um início de campeonato, é muito difícil você falar que tem um favorito para qualquer jogo. Mas o Santos, jogando em casa, com o apoio da torcida, mesmo que a torcida não vá com tanta frequência assim ao estádio, jogando em casa é importante para conquistar os 3 pontos. Assim como a Bezinha, que a gente estava falando antes, é importante ganhar em casa, no Campeonato Brasileiro mais ainda, porque no Campeonato Brasileiro você tem a Libertadores, tem o título para disputar,
tem vaga na Sul-Americana, então é importante sempre conquistar 3 pontos. E o Santos é o Santos, né? Não desmerecendo o Ceará, mas o Santos em casa é sempre favorito para ganhar os jogos. E nos últimos anos o Santos chegou forte, chegou até a brigar pelo título. Agora eu não sei se o time titular é bom, falta elenco, falta aquele gás final, porque nas últimas rodadas o Santos sempre deixa a desejar e deixa escapar o título. Vamos ver se esse ano melhora, né? O Santos, principalmente no Brasileiro, não consegue chegar com gás nas últimas 2, 3 rodadas. Em 2016 ficou ali Santos, Palmeiras e Flamengo, mas ainda assim o Santos não conseguiu nenhum vice-campeonato. Em 2015, a Copa do Brasil, o Santos conseguiu chegar, só que faltou perna para ganhar do Palmeiras na final. Então o Santos precisa dar uma renovada no elenco, ter jogador bom à altura de quem está jogando na reserva, para assim conseguir chegar mais firme no final do campeonato e conseguir o título. Pois é, e falando de título, vamos falar do atual campeão, o Corinthians, que enfrenta o Fluminense em Itaquera. Atual campeão brasileiro, o Corinthians estreia na edição de 2018 jogando contra o Fluminense em Itaquera. A partida acontece no domingo, às 4 horas da tarde. Ainda curtindo o título do Paulistão, o Timão deve ter força máxima contra o Clube Carioca. Corinthians, atual campeão brasileiro, é favorito para essa partida contra o Fluminense? Corinthians, por ser o atual campeão brasileiro, também bicampeão paulista, o campeonato regional mais disputado, o Corinthians entra como um dos favoritos para o próprio campeonato brasileiro. Com o time, mesmo perdendo uma peça importante que é o Jô, o Carille usa muito bem o Campeonato Paulista como uma pré-temporada para os seus jogadores para testar novas formações. E aconteceu, conseguiu fazer muito bem no Paulista, sendo campeão. Então o Corinthians entra como um dos favoritos do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense que está naquela meio tropicano, sempre meio atrapalhado, a diretoria não é das melhores, o clube não paga salário em dia, perdeu 2 jogadores importantes, que é o Henrique Dourado e o Gustavo Scarpa. Então o Fluminense está meio naquela meia boca, né, para ser sincero. Então o Corinthians entra como favorito no campeonato e também nessa partida. E hoje pintou o nome do atacante Roger, que está no Internacional, para vestir a camisa do Corinthians. O Luca, que estava no Corinthians, foi para lá e parece que o Roger vem mesmo. Ele chega para ser o esperado camisa 9, para resolver o problema ali do Carille, para agradar a torcida, ou é um jogador que vai brigar por espaço para somar ali? Então, é uma faca de 2 gumes a chegada do Roger, porque ele é o centroavante que faltava no elenco do Corinthians, só que no começo do ano. Agora que o Carille conseguiu ajeitar o time sem o centroavante, a diretoria conseguiu buscar no mercado um centroavante. Então, fica meio naquela de, será que volta? Tava se dando bem ano passado com o Jô jogando, ou será que continua do jeito que está e deu certo no final do ano? Se eu fosse o Carille, eu continuaria do jeito que estava no ano passado, com o centroavante lá, porque o time do Corinthians precisa do centroavante. Ganhou do Palmeiras, ganhou. Só que se você pegar o retrospecto no campeonato,
os jogos que pediam centroavante, o Corinthians não conseguiu chegar ao gol, conseguir aquele centroavante que segura a bola para o time chegar junto e conseguir fazer igual fez ano passado. Ainda mais pelo estilo do Corinthians, né, que é um estilo defensivo que joga no contra-ataque. A gente precisa saber se é o Roger que atuou muito bem no Botafogo, ou se é o Roger do Internacional que não se adaptou, não se deu bem no Rio Grande do Sul. É uma incógnita, mas pode dar certo, né? O Roger é um excelente atacante. Desde quando ele jogou no São Paulo, todo o time que ele passou, ele fez gol, ele marcou a história do time de alguma forma. Então, ele chegou no Internacional, só que a torcida gaúcha não tem tanta paciência com o jogador, igual, por exemplo, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, os times também não têm paciência com o jogador, só que o jogador precisa fazer bastante besteira para começar a ser odiado. O Egídio ficou 3 anos no Palmeiras, a torcida odiando ele, e mesmo assim ele continuou, foi titular em alguns jogos, começou o campeonato do ano passado titular. Então o Roger chega com o respaldo da torcida e provavelmente a gente torce para ele fazer um ótimo campeonato, caso ele venha mesmo, porque não é nada confirmado ainda. E eu tenho uma dica boa para ele começar muito bem. Antes de estrear, antes de tudo mais, ele tem que passar aqui no Grande ABC e conhecer o Caravana, comer uma boa pizza e um ótimo churrasco, aí ele vai ficar preparado para toda a temporada. Boa noite, Roberto. Boa noite a toda a galera que está assistindo o Esporte Mais. Estou aqui no restaurante Caravana. Aliás, é um restaurante para todos os gostos. E o cheiro é maravilhoso. Se você quer trazer a galera para comer massa, aqui você tem. Culinária japonesa também. Tem churrasco. Aliás, uma grande variedade de pratos, né, Ronaldo? Isso mesmo. A gente disponibiliza uma grande variedade de salada, comida mineira, massas, grelhados e também aquele maravilhoso sushi. É um restaurante com quase 20 anos de existência, então eu não preciso nem falar em qualidade, não é mesmo? E tem promoção, né? Isso, a gente agora a partir desse mês abriu a promoção no rodízio de pizza, somente R$ 27,99 de domingo a sexta no jantar. Olha, já bem não basta. rápido, que é por tempo limitado. Já não basta tudo isso, ainda tem pizza, então venha conhecer o restaurante Caravana. Qual que é o endereço, Ronaldo? Rua Carlos Olavo Vicentino, número 77, e o telefone para contato é o 4341-7688. E lembrando e falando mais uma vez, hein, tem culinária japonesa também. Então, venha conhecer você também no restaurante Caravana. É com você, Roberto. E ainda mais agora, né, gente? Chegou o final de semana, bora todo mundo pro Caravana. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte Mais, agora a gente fala um pouco do São Paulo, que ontem disputou uma partida muito importante contra o Rosário Central na Argentina, segurou o 0-0 e já na segunda-feira tem uma partida de estreia contra o Paraná pelo Campeonato Brasileiro no estádio do Morumbi. Em um jogo marcado pelo racismo e atos de intolerância, o São Paulo segurou o Rosário Central na Argentina e a partida terminou sem gols. O jogo de volta acontece em 9 de maio no estádio do Morumbi, mas o tricolor volta a entrar em campo na próxima segunda-feira, quando enfrenta o Paraná no estádio do Morumbi às 8 da noite. Resultado importante, né? A gente veio para buscar a vitória, só que infelizmente não conseguimos, mas o time jogou bem, se empenhou, lutou do início ao fim, então acho que esse é o espírito, né? O espírito que a gente vem mudando, vem se concretizando dentro da equipe e eu acho que a gente está no caminho certo. Agora levar esse espírito dentro de casa para fazer uma boa estreia no Brasileirão e se Deus quiser buscar a classificação. A gente começou bem a partida, quando a gente estava com 11 em campo, a gente começou a envolver eles. Aí teve a expulsão do Rodrigo Caio, que eu achei que não foi para ser expulso. E a gente teve que se defender um pouco e isso mostrou a força do grupo, né? Todo mundo correndo pelo outro e mostra que todo mundo tá junto. Tava tranquilo. Sempre jogo seguro, assim, confio em mim, nos companheiros. Aconteceu de eu cair para lateral, mas como eu joguei de lateral também, então para mim não é nenhuma novidade, assim, sabe? Eu joguei tranquilo. Se a gente entrar todo o jogo com essa vontade, que nós jogamos com um a menos, jogando com o time completo é difícil de segurar a gente. A torcida veio de longe mesmo, gritou o jogo todo e assim ajuda a gente pra caramba no campo. Robert, em nome da torcida São Paulina, parabéns, jogou pra hoje.
eu acho que é trabalho de dia a dia. Para isso estamos trabalhando, estamos fortes, o grupo está junto. E pues nada, vamos a seguir trabalhando para seguir melhorando cada dia, em cada treinamento, em cada jogo e dar título a São Paulo, que é lo que nós queremos. Que o time está compacto, está trabalhando para melhorar dia a dia, que o time está fechado, está no que quer. Rosário, eles são caras que também jogam, por algo estão também na Sul-Americana, mas a gente está consciente que tudo está para definir agora em casa. Temos um reto muito importante, o qual queremos conseguir e vamos a lutar por isso. Para ter conquistado os 3 pontos ali? Pelo que o São Paulo jogou, por tudo que aconteceu na partida, o São Paulo até poderia conseguir a vitória. Só que também tem o fato de ter jogado com um jogador a menos boa parte do jogo. E ainda mais um jogador de zaga. Então o empate fora de casa, lá na Argentina, com tudo que estava acontecendo em volta, aquele estádio é difícil de jogar. O Palmeiras jogou lá na Libertadores do ano retrasado e foi difícil. O Palmeiras ainda conseguiu empatar o jogo, fazer 2 gols e tomou 3 e conseguiu empatar. É um estádio difícil de jogar, então para o São Paulo conseguir decidir em casa, em São Paulo, é importante. Mas poderia ter feito um golzinho, aquela bola na trave do Nenê, merecia ter entrado, ele bate muito bem na bola. Então, a gente espera que o São Paulo, quando vier aqui para São Paulo, no estádio do Morumbi, consiga fazer o resultado e vença, porque sempre bom eliminar argentino, né? Você tem gostado desse estilo mais defensivo do Aguirre? Tá certo, tem que arrumar ali, parar de perder para depois pensar em evoluir lá na frente? Então, é que ele não teve muito tempo para testar isso. Foi a primeira vez que ele usou essa formação e durou 36 minutos porque o Rodrigo Caio foi expulso. Aí ele teve que recuar os 2 laterais, que o Reinaldo se machucou também no começo do jogo, então jogou o Lisieiro e o Regis. Então ele jogou no 4-4-2 normal. E então não teve tempo para ele adaptar essa formação, conseguir entender o que o São Paulo prefere, se é jogar mais para frente ou mais para trás. Se eu fosse técnico de São Paulo, eu deixaria do jeito que está, porque primeiro precisa arrumar a casinha para depois pensar em atacar. E o que me chamou muita atenção ontem também foi ele ter posto o Lucas Fernandes, ao invés de colocar o Cueva, e também não ter levado o Diego Souza nem para viajar. Então, parece que o clima do São Paulo não está muito bom, não. Para a partida contra o Paraná, estreia do Brasileirão, do Morumbi, você também aposta numa escalação assim, mais defensiva ou você mudaria para um time mais ofensivo até para agradar a torcida e o Paraná ele é inferior ao São Paulo? Eu acho que para você agradar a torcida você tem que começar a ganhar. Para você começar a ganhar você precisa achar uma formação ideal. Para achar a formação ideal você precisa começar a fazer testes. São Paulo começou a fazer esses testes no último jogo de ontem. E deu certo, a princípio deu certo, porque até o Rodrigo Caio ser expulso, o São Paulo estava melhor na partida. Estava começando a crescer na partida, estava tendo mais posse de bola, dominava mais o jogo. Então, eu acho que se eu fosse no estádio, eu preferia ver o São Paulo ganhando de 1-0 com um gol feio chorado, do que perdendo de 1-0 e jogando para o ataque. É o que o torcedor pensa, na verdade o que eu penso, e o que geralmente todos querem, a vitória ao invés de jogar bonito. O meio atacante Everton, habilidoso jogador do Flamengo, parece que está tudo certo com o São Paulo, é um jogador que chega para vestir a camisa, né, se chegar. No Flamengo ele foi importante por uns 3 anos, só que começou a perder espaço com todo o dinheiro que o Flamengo tem agora, começou a perder um pouco do espaço, então ele chega, ele poderia fazer uma boa dobradinha com o Valdívia de um lado e ele jogando do outro. São 2 bons jogadores. E eu não acredito que ele chegue para ser o titular do São Paulo assim logo de cara. Mas com o passar do tempo ele tem tudo para se firmar no time titular. Pois é, vamos falar um pouquinho então do Palmeiras, que também joga na segunda-feira, só que lá no Rio de Janeiro contra o Botafogo. Na segunda-feira, Botafogo e Palmeiras se enfrentam às 8 da noite no estádio do Engenhão. O Verdão brigou pelo título do Brasileirão de 2017, mas acabou vendo o rival Corinthians ficar com a taça. O desafio contra o Botafogo, estreia no Campeonato Brasileiro.
Queria que você fizesse um balanço, uma análise do que você pôde tirar desse grupo do Palmeiras até agora. E se para esse campeonato brasileiro você pensa em mudanças ou pensa em manter a estrutura, como está a tua cabeça? Então, a análise até esse momento, se a gente se apegar somente aos números e os percentuais, é um percentual alto, né, de avanço, né? Mas claro que dentro dessa análise a gente tem que também levar em consideração, né, a derrota na final do Campeonato Paulista, né? O que eu vejo nesse momento é a equipe oscilando em pequenos detalhes, mas com um viés de crescimento, né, alto, né, tendo como partida, né, ponto de partida, a avaliação do último jogo, né, que nós enfrentamos uma equipe bastante dura, muito qualificada, jogando pela Libertadores, né, um jogo muito justo e que talvez se tivesse ter um vencedor, na minha opinião, teria que ser o Palmeiras, pelo que fez durante o jogo, conseguiu abrir seu placar perto do final, mas infelizmente tomou o gol do empate perto do apagar das luzes. Agora se inicia um outro campeonato, né, uma outra competição, que a gente sabe que até a parada da Copa são 12 jogos e muita coisa, na minha opinião, se decide nesses 12 primeiros confrontos, né, porque com um percentual alto de aproveitamento nesse primeiro momento, antes da parada, vai determinar muita coisa, até no que diz respeito a um planejamento nessa parada, né, uma intertemporada forte. Quem fizer ela bem, estando à frente, quando voltar, na minha opinião, leva vantagem no segmento. Então é iniciar forte, né, quando um Botafogo motivado, campeão carioca, que estreou bem na Sul-Americana, e a gente motivado por iniciar um campeonato que a gente espera muito também. Talvez entre os paulistas, o Palmeiras é quem tem a parada mais complicada. Enfrenta o atual campeão carioca no Rio de Janeiro na segunda-feira. É bem por aí, né? O Palmeiras, eu estava vendo uma matéria, não lembro, em algum site de esportes, eu não lembro qual foi, que o Palmeiras, pelo elenco que tem e por tudo que vem conquistando, é o time favorito a conquistar, vem conquistando assim que eu digo, 2015 Copa do Brasil, 2016 o Brasileiro, e por ter renovado o elenco, não ficado parado, feito contratações pontuais. Então o Palmeiras entra como o principal favorito ao título do Campeonato Brasileiro. Só que assim, no papel o Palmeiras também era favorito no Campeonato Paulista e acabou perdendo para o Corinthians. Então não adianta nada ter um ótimo elenco e não conseguir colocar isso em prática. Então o Palmeiras precisa colocar o pezinho no chão, precisa começar a mostrar realmente que tem o melhor time em campo e ser campeão das coisas por mérito, não ficar depois reclamando da arbitragem e tudo mais. Se fizesse o gol na final do Paulista, nada disso teria acontecido. Valeu. E pra gente encerrar aqui, sexta-feira, quer mandar um beijo pra alguém? Quer se despedir? Eu quero só mandar um abraço pra todo mundo que tá assistindo, minha família. Meu pai é seu fã. Número 1, ele assiste por sua causa. Que legal. Todo mundo lá gosta muito de você. Então, um abraço especial pro pessoal da minha casa. A sua família é muito querida mesmo. Um beijo e um abraço para todo mundo. Pessoal, Esporte Mais vai ficando por aqui, mas segunda-feira a gente está de volta ao vivo e no mesmo horário.